Pessoas estão desaparecendo de forma misteriosa no mundo todo e ninguém está falando sobre isso. Todos os anos, milhões de casos de desaparecimento são reportados às autoridades em todo o mundo. Infelizmente, muitos deles nunca são esclarecidos devido à alta demanda de casos, e esses eventos são extremamente preocupantes, pois além do grande número, os especialistas indicam que eles podem aumentar ainda mais, atingindo níveis alarmantes. Mas tem algo que tem gerado ainda mais preocupação nos últimos tempos. Eu estou falando dos casos de desaparecimentos misteriosos que envolvem circunstâncias aparentemente impossíveis, como lapsos temporais, deslocamentos espaciais, perda de memória, abduções e, lamentavelmente, vidas perdidas de maneiras estranhas que nem sempre podem ser compreendidas. Além disso, casos similares também já aconteceram aqui no Brasil. E no vídeo de hoje vou te mostrar as principais características dessas ocorrências, destacando os pontos em comum entre elas, além de relatar alguns casos que podem ilustrar o que está acontecendo. Eu sou Henrique Brasil e você está no canal Futuro Enigma. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esse assunto, mas ele está ganhando cada vez mais destaque e já possui uma série de livros, filmes e documentários que tentam explicá-lo. O principal nome associado a esse fenômeno é o de David Paulides, um ex-detetive da Polícia Estadual responsável pela maioria das obras publicadas sobre esse tema. O autor denominou esses eventos como Missing 411, que é o termo em inglês para desaparecimento. E também o número 411 é o código usado nos Estados Unidos para ligar para as autoridades em casos de desaparecimento, mas o principal objetivo dele é o foco de sua pesquisa. David Paulides escreveu mais de 8 livros e produziu pelo menos 2 filmes relatando os inúmeros casos e as principais características entre eles. A maior parte do material disponível trata de eventos que aconteceram nos Estados Unidos e também no Canadá, embora relatos com traços semelhantes tenham sido registrados em países europeus e outras partes do mundo também. E tudo começou quando David estava visitando o Parque Nacional de Yosemite, uma reserva natural na Califórnia. Ele já era conhecido por seus serviços investigativos e então foi abordado por um guarda florestal local. O guarda relatou que várias ocorrências de desaparecimentos misteriosos estavam acontecendo na região já há um bom tempo, sem que os motivos e circunstâncias pudessem ser compreendidos. Um exemplo citado por ele foi o caso de Stacy Arras, uma jovem de 14 anos que sumiu em 1981. Ela estava na reserva com seu pai, George Arras, e um grupo de turistas. Eles estavam fazendo um passeio a cavalo e haviam chegado a um conjunto de cabanas onde iriam passar a noite. A menina entrou em uma das cabanas para trocar de roupa e pegar sua câmera para fazer algumas fotos da região. Ela convidou seu pai, mas ele preferiu descansar um pouco. Então, um senhor com cerca de 70 anos acompanhou Stacy até um lago próximo. Num determinado momento, o homem parou para descansar também, perto do lago, mas Stacy continuou o caminho, seguindo uma pequena trilha, fazendo ainda mais fotos. A jovem se afastou um pouco mais, passou atrás de algumas árvores e sumiu de vista. Após alguns minutos, o senhor foi atrás dela, mas nem ele nem o grupo de turistas que vinham daquela direção avistaram a menina. O homem retornou às cabanas, relatou o que tinha acontecido e eles informaram o desaparecimento às autoridades. E assim, deu-se início a uma intensa busca naquela região, contando com quase 100 pessoas, helicóptero e equipes de cães farejadores, mas Stacy não foi encontrada. A única pista deixada foi a tampa da lente de sua máquina fotográfica. Não havia vestígios de roupas, sangue ou passos. Parecia que ela simplesmente havia desaparecido da face da terra. Isso levantou muitos questionamentos que intrigaram David. Então ele decidiu investigar melhor e descobriu que havia centenas de outros casos semelhantes, sempre envolvendo circunstâncias enigmáticas que deixavam lacunas que simplesmente não podiam ser preenchidas. Ao compilar os dados levantados, o investigador percebeu que, mesmo que não fosse possível determinar as causas dos desaparecimentos naquele momento, ele poderia traçar pontos em comum e identificar as principais características para, quem sabe, resolvê-los mais à frente. Aliás, foi isso que possibilitou todas as publicações que ele tem feito desde então. Só depois de empreender esse esforço é que David percebeu que havia muito mais em comum do que era possível imaginar. Por exemplo, ele descobriu que havia pelo menos 59 pontos quentes nos Estados Unidos e Canadá.
ou seja, locais onde os desaparecimentos se concentravam, como se houvesse algum tipo de energia, uma força por trás daquelas ocorrências, ou até mesmo um método que reincendia. Além disso, pelo menos 95% dos casos estavam situados em parques nacionais ou reservas ambientais, como foi o caso de Stacy. Sendo assim, a maioria esmagadora dos desaparecimentos ocorreu próximo a florestas, lagos e áreas com bastante vegetação. Outro ponto em comum é que grande parte das pessoas nunca mais foi vista. Mas aquelas que aparecem e não conseguem se lembrar de nada, ficam com uma espécie de amnésia associada aos eventos temporais. Elas se recordam de algumas horas de seu dia, mas na verdade já se passaram meses desde o seu desaparecimento. Além disso, muitas vezes são encontradas em posições estranhas, vestindo objetos incomuns ou cercadas por objetos que não fazem sentido. Algumas delas se deslocam do local do desaparecimento de forma sobre-humana. Existem até mesmo crianças que foram encontradas a quilômetros de distância depois de poucas horas ou dias que haviam desaparecido, um feito impossível de ser realizado por uma criança sozinha. E falando nisso, infelizmente, muitas vítimas de desaparecimento são crianças menores, o que torna tudo ainda mais grave. Um último ponto levantado por David é que, assim como ocorreu com Stacy, as pessoas desaparecidas, portanto, não podem ser rastreadas por profissionais nem mesmo por cães farejadores. Isso leva muitos a acreditarem que elas simplesmente somem. Não se perdem, tampouco são sequestradas. Eu vou te mostrar alguns dos casos para você entender melhor. Alfred Batts. Alfred era um garoto de apenas 4 anos que desapareceu no Parque Nacional das Montanhas Rochosas, no Colorado, em 1938. A criança estava na companhia de sua família, aproveitando o feriado estendido da independência dos Estados Unidos para pescar, brincar, se divertir. Certo dia, depois de passarem um bom tempo se divertindo nos rios, a família resolveu sair para uma pequena caminhada, aproveitando a companhia uns dos outros e desfrutando da paisagem e do ar puro da reserva ambiental. O passeio não foi muito longo, justamente para não colocar as crianças em risco, mas em determinado momento, quando os pais olharam para trás, Alfred simplesmente não estava mais lá. Rapidamente as buscas começaram. No primeiro momento, os esforços foram empreendidos pelos pais e pessoas dos acampamentos próximos, mas, como os responsáveis avisaram as autoridades, imediatamente, em apenas 45 minutos, a força-tarefa já contava com pelo menos 100 membros para auxiliar nas buscas de Alfred. No entanto, nenhum sinal da criança foi encontrado. A principal hipótese levantada foi afogamento, já que no momento do desaparecimento eles estavam próximos a um lago. Mas os pais não ouviram nenhum barulho e a criança era acostumada com a água, o que tornaria o acidente pouco provável. Algumas fontes citam que o lago chegou a ser drenado, mas nada foi encontrado, o que só confirma o relato dos responsáveis. No dia seguinte, um casal disse ter avistado uma criança próxima a um acampamento que ficava a cerca de 10 quilômetros dali, onde Alfred havia sido visto pela última vez numa área conhecida como Ninho do Diabo. Mas antes que pudessem se aproximar, o menino soltou um grito, desapareceu no terreno elevado e nunca mais foi visto. Depois de verem a foto de Alfred no jornal, o casal confirmou que era a mesma criança que eles viram. As buscas duraram 10 dias, envolveram patrulhas, centenas de pessoas e cães farejadores, mas o garoto nunca foi encontrado. Douglas Led. Outro terrível caso investigado por David Paulides foi o desaparecimento do jovem Douglas, de apenas 8 anos. Ele, juntamente com seus familiares, estava em uma de suas propriedades que ficava na reserva Santoni, na região das montanhas Adirondack. Certo dia, resolveram sair para uma caminhada, algo que faziam com frequência, mas o tio de Douglas notou que havia muitas urtigas na trilha. Por isso, recomendou que o sobrinho voltasse até a casa para vestir calças compridas. Eles estavam a poucos passos da residência. E o garoto conhecia bem o local, é claro, e era chamado de mini-homem da floresta, pois estava habituado a explorar toda aquela região de mata. Mas nada disso impediu que Douglas sumisse no caminho de volta e nunca mais fosse visto. Mais de 600 pessoas foram envolvidas nas buscas, mas nada foi encontrado. Assim como nos outros casos, não havia pegadas ou qualquer outro sinal que pudesse ser seguido.
Aliás, nesta ocorrência, os cães farejadores parecem ter rastreado o cheiro do garoto, porém, eles seguiram os sinais por 48 quilômetros e, mesmo assim, não encontraram nada. Diversas hipóteses foram levantadas para tentar atribuir alguma explicação. Muitos disseram que ele poderia ter sido vítima de ataques de ursos, que é comum na região, mas isso deixaria marcas. Um acidente tão violento não passaria despercebido dessa maneira. Depois de um certo tempo, os familiares passaram a acusar uns aos outros de sequestro, pois estavam muito abalados com o desaparecimento do menino, mas nada disso pôde ser provado. Outra suposição foi que Douglas poderia ter sido abduzido por extraterrestres, mas essa teoria foi refutada. E, infelizmente, Douglas também nunca foi encontrado. Kate Perkins. Em 1952, Kate Perkins, que na época tinha apenas 2 aninhos, desapareceu misteriosamente enquanto brincava com seus irmãos ao redor do celeiro da propriedade da família que ficava numa região afastada no Oregon. Depois de brincarem por quase toda a manhã, os meninos foram chamados de volta e todos entraram, exceto Kate. Uma busca superficial começou rapidamente, afinal estavam num terreno conhecido. Os esforços se ampliaram e ganharam grandes proporções para que uma área mais vasta e ampla pudesse ser vasculhada a curto tempo. A estratégia deu certo, mesmo que isso tenha levantado mais perguntas do que respostas. Algumas horas depois, foram encontradas pegadas da criança numa clareira que ficava a pelo menos 6 quilômetros da casa do garoto. As buscas foram direcionadas e depois de 20 horas ele foi encontrado inconsciente sobre o leito congelado de um riacho que ficava a 19 quilômetros de onde ele tinha sido visto pela última vez. Isso sem considerar que o trajeto não poderia ser feito em linha reta, já que estamos falando de uma região de mata densa e no inverno congelante dos Estados Unidos. David Paulides e o especialista em sobrevivência, Liz Struth, disseram como seria difícil para um homem adulto com experiência e munido dos equipamentos essenciais passar por aquela trilha, que dirá uma criança, especialmente nas condições enfrentadas por Kemp, e o pior, uma criança de apenas 2 aninhos. Mas no fim, ao resgatarem a criança, não havia sinais de sequestro ou ataque de animais, e a criança estava bem. Pelo menos ele foi encontrado e essa história teve um final feliz. Sem dúvidas, esses casos apresentam histórias terríveis que, além de quase sempre terem um desfecho trágico, ainda deixaram as famílias com dúvidas e anseios sobre o que realmente teria acontecido com seus entes queridos. No entanto, apesar dos mistérios, nem todos concordam com as investigações e opiniões de David Paulides. Acontece que antes de se dedicar à apuração destes desaparecimentos, o ex-detetive estava envolvido em pesquisas e buscas que procuravam evidenciar a existência do pé grande, uma lenda comum em muitas culturas, sobretudo na região da América do Norte. Como esse assunto, na maioria das vezes, está envolvido em teorias da conspiração e pseudocientíficas, isso acabou minando a credibilidade do investigador. Além disso, especialistas em análise de dados e desaparecimentos dizem que, apesar dos casos não terem resolução, é muito provável que eles se encaixem nos principais motivos de sumiço sob essas circunstâncias: quedas de lugares altos, problemas de saúde repentinos, afogamento, ataques de animais, exposição ao meio ambiente, enfim, coisas que teriam uma explicação racional e não sobrenatural. Ainda assim, existem aqueles que concordam com David e suas investigações, principalmente pela quantidade de material que ele conseguiu produzir. Aqui no Brasil, 2 relatos bem misteriosos foram investigados de forma similar. Em 1994, 2 irmãos, Lucas e Gabriel, desapareceram enquanto brincavam no campo em Goiás. A princípio, a hipótese mais provável era de que tivessem se perdido ou sido vítimas de algum animal. Porém, a falta de pistas e de provas sobre o que aconteceu com eles gerou especulações e teorias, incluindo a de que o desaparecimento teria envolvido algo mais misterioso. Em 81 também aconteceu um outro caso. Fátima e Carlos eram 2 amigos que desapareceram misteriosamente enquanto viajavam de carro pela BR-101 no estado do Rio de Janeiro. O caso ganhou notoriedade devido à falta de explicações claras e o fato de que anos depois um mistério mais profundo começou a surgir em torno desse desaparecimento, com relatos de testemunhas que diziam ter visto o carro na estrada em circunstâncias estranhas, mas nunca mais tiveram notícias dos 2. E hoje muitos casos
Casos assim acontecem, mas não há ninguém com o mesmo empenho que David tinha para ir atrás dos motivos e tentar solucionar os desaparecimentos. Hoje, passam pela polícia, mas não são levados adiante e, com o passar do tempo, acabam sendo arquivados. O que você acha de tudo isso? Deixa aqui abaixo teu comentário. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até o final. Se você gostou, deixa aí teu like, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações. Um forte abraço para você, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.